na Renascença com chá Lipton. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje continuamos a falar de Sofia Diniz, a tatuadora da alma. Para quem não ouviu ontem, faço aqui Ela é tipo alma, jovem. Exatamente. Ou alma velha, não sabemos bem, vamos averiguar. Faço aqui um fastidioso resumo ou aproveita a apresentação feita pelo anfitrião do podcast Next Stop Campanhã? Olha, eu se fosse a ti aproveitava a apresentação feita por ele, como aprendemos ontem com a Sofia. Quanto mais pudermos aproveitar o trabalho feito pelos outros, olha, não é disponível na net, melhor. Vamos Sofia lá. Diniz, aos 33 anos, a tua vida dá uma volta, descobres que és traída pelo teu namorado, decides sair de casa e fechar o salão. Sem emprego, voltaste para casa dos teus pais em Albufeira, um mês e meio depois não aguentas ficar lá e arrancas novamente para Lisboa com 70 euros no bolso. E com o sonho e objetivo de ser tatuadora. E vais bater à porta de vários estúdios de tatuagem que te dizem que por não teres um curso oficial de tatuagem, a única maneira de lá ficares de trabalhar seria como aprendiz, ou seja, não serias remunerada. Entendes que não pode ser esse o caminho, chamas dois amigos para fazer várias tatuagens em diferentes partes do corpo, fotografaste estrategicamente e começaste a expor no teu Instagram de forma que as pessoas pensassem que seriam pessoas diferentes, para dar a sensação de que já eras uma tatuadora profissional. Hoje em dia abres a agenda de 3 em 3 meses no teu Instagram, esgota no instante. Foi isto, portanto, uma história de superação, chique expertise e sucesso, mesmo como nós gostamos. É uma das tatuadoras mais requisitadas do país, ao ponto de não ter agenda para receber surreal. pessoas, Sim. e ter Surreal. de escolher os clientes Sim. por inscrição. Sim. O meu último abertura de agenda de formulário, tive mais de 11 mil formulários. É assim, surreal. Como é que escolhe? É a história que a cativa? Sim, cada vez mais sou reconhecida pela história, por dar voz à história que as pessoas querem eternizar na pele. O problema foi quando o jornal Observador decidiu dar voz às queixas de ex-colaboradores e clientes de Sofia que não são preferiram... poucas, não é? Que não são poucas. Não sei se são 11 mil, mas são algumas que preferiram eternizar estas histórias não na pele, mas numa página de Instagram chamada Sofia Diniz, a impostora. Continuando a crónica criminal que iniciámos aqui ontem, contamos outra vez com a colaboração do nosso colega Cláudio Almeida, também conhecido como Hernani Carvalho da Buraca, para nos dar conta dos últimos desenvolvimentos. Hernani Carvalhaca. Cláudio, estiveste a investigar e trazes novidades, certo? Errado, estive só mesmo a ler o jornal e venho dizer-vos o que está lá escrito. Ok, serve perfeitamente. João, nome fictício, começou a trabalhar com Sofia Diniz em 2020 e conta que nessa altura a tatuadora pedia uma caução de entre 10 a 20 euros para vagas de tatuagens com um custo a partir de 50 euros, muito abaixo dos valores que cobra atualmente, com uma caução de entre 100 a 200 euros e tatuagens entre os 400 e 800 euros por uma experiência personalizada que apelida de tatuagem sistémica. Eu tenho muitas pessoas que não sabem o que é que querem tatuar, mas querem eternizar o sentimento. Nesse sentido, eu tenho que ser criativa ao ponto de não posso fazer o mesmo desenho para todas as pessoas que querem tatuar o amor próprio, não é? Tenho que ser criativa. Até porque o amor próprio tem Sim, várias claro. formas, não é? Imagino que as pessoas procurem a Sofia acima de tudo pela sua criatividade, como é óbvio. Se quisessem uma coisa assim, chapa 5, recorriam a outro tatuador qualquer. Não pagavam o dobro ou o triplo por uma tatuagem sistémica. Temos também o caso da Miriam, que descobriu um mês depois da sua sessão que Sofia Diniz fez uma tatuagem igual noutra pessoa. Diz ela: tenho uma tatuagem que é um ramo de oliveira. E ela simplesmente apagou a azeitona e fez igual. Pagas um valor exorbitante pela tatuagem e estás à espera que não seja replicado. Mas Miriam, E tira o repara, mais valioso, se não a é? Miriam Que é a estiver- azeitona. se a Miriam nos estiver a ouvir, eu queria dizer-lhe que todas as grandes obras de arte são replicadas, não é? Acontece com a Mona Lisa, acontece com todas as obras, portanto tu não deixas de ter o original, Miriam, em princípio. Ou tu, ou outro cliente qualquer que veio da Suíça um mês antes de propósito para tatuar uma peça única também. Agora digo-vos, não se via ninguém tão indignado com uma questão que mete azeitonas, desde aquele cliente que em fúria por ter de pagar um couvert que não solicitou, agrediu o empregado de mesa com uma embalagem de queijo quero. Lembram-se? Não, eu nunca vi nenhum registro disso, eu acho que estás a inventar. Pois tu, confesso, inspirada pelo exemplo da Sofia Diniz, resolvi ser criativa também, mas definitivamente não tenho jeito. Vamos lá saber como é que a Miriam e outros clientes conseguiam ter o privilégio de serem tatuados pela Sofia. Tudo começava pelo tal formulário. A pessoa também não me diz lá no formulário tudo da sua vida. Às vezes a pessoa só diz que quer tatuar uma rosa. E eu escolho porque algo me fez escolher aquilo. E depois vou perceber que por trás dessa rosa está uma história toda muito cheia de traumas, inseguranças e ausência enorme de amor próprio. Cheia de picos. Bem jogado pela Sofia. Ela escolhia a dedo. Os clientes com ausência total de amor próprio e muita insegurança tinham prioridade, porque em princípio gostavam tão pouco deles mesmos que iam sentir-se merecedores de pagar uma tatuagem que não só
custa o dobro do acordado inicialmente, como afinal não é exclusiva. É um feeling que tu vais lendo. feeling. Acredito que tu nos teus formulários recebas textos enormes, em que a pessoa conta a história da vida toda para tentar comover-te ou tocar-te em algum ponto que, Sim, que sim. te faça chamar essa pessoa, mas às vezes tu apenas lês uma rosa e dá-te um feeling de chamar. É muito curioso que eu não conheço as pessoas. Estás a As rir? pessoas. Eu não conheço as pessoas e só com a maneira como elas escrevem eu já Para-te ficar consigo nervoso. Claro que ele está a rir com os nervos, não é? Não é fácil ouvir uma coisa destas e não ficar transtornado ao que chegou a nossa civilização. As pessoas tentam comover uma tatuadora de forma a serem escolhidas por ela e terem assim o privilégio de lhe pagar 800 euros por uma coisa que noutro sítio custaria menos de um terço. Recebo entre 50 a 200 seguidores por dia, são muitas pessoas, e todos os dias eu recebo as mesmas perguntas. Como é que eu faço para tatuar contigo? Eu não sei. Pronto, eu acho que isto está a chegar a um ponto em que cada vez vou ter que ser mais seletiva na escolha e cada vez vou apertar mais o cerco. Eu costumo dizer que é um bocadinho comparando com os restaurantes. Tens os restaurantes fast food, em que toda a gente vai, preços acessíveis, e depois tens aqueles restaurantes de autor que é preciso marcar e estar não sei quanto tempo à espera. Excelente comparação. Eu, por acaso, ainda ontem, por coincidência, fui a um restaurante desses. Já tinha reservado há vários meses, de facto, é assim que funciona, mas há uma diferença. O único formulário que eu tive de preencher foi dizer se tinha alguma alergia ou intolerância alimentar. Não foi preciso falar-lhes dos meus traumas de infância ou da relação com os meus pais, para o chefe considerar que sim, senhora, esta pessoa pode vir cá jantar, que de certeza que vai aceitar a nossa sugestão de vinhos E pagar o pois dobro. não tem autoestima suficiente para dizer que não, com medo que deixemos de gostar dela. Portugal ainda não está muito habituado, mas lá fora tens tatuadores com listas de espera e pagas a tatuagem na totalidade e estás 2 anos à espera. Isto é o sonho da Sofia. Primeiro o dinheiro, não é? Portanto, primeiro as pessoas pagam e depois logo se vê se dá para tatuar. João conta que durante a pandemia passava 8 horas a ligar para pessoas que iriam tatuar com Sofia para ela receber a caução dos 50 euros e ter dinheiro. Garante que chegou a fazer 15 marcações por dia. Diz ele, muitas dessas pessoas, inclusive amigos meus, nunca tiveram a oportunidade de tatuar com ela e nunca mais viram esse dinheiro. Que escândalo. Quanto mais treinas, mais o músculo desenvolve, não é? Quanto mais desenhas, mais rápido consegues desenhar. Tudo o que fazes com consistência ganha excelência, não é? Claro. Então, imagina, eu estou há 6 anos a olhar para pessoas, a estudar pessoas, sem elas perceberem que estão a ser estudadas. E eu consigo ler a energia da pessoa, não é? Consigo perceber até onde é que posso ir. Mas tu fazes isso com base na tua intuição? Ou... Várias coisas, eu misturo muitas coisas. Primeiro, sou uma pessoa altamente espiritual e estou muito ligada a tudo que não é só o físico e material, não é? Não, ela quase não liga ao material, mas por falar em material. Um outro ex-funcionário diz ter sido acusado de roubar material fotográfico, apesar de trabalhar com equipamento de uma marca diferente do da tatuadora. A ex-colaboradora Marta conta que a gota d'água foi quando Sofia acusou a equipa de roubo de joias de família. O grupo de funcionários exigiu que se chamassem as autoridades, neste caso a GNR de Sintra, que esteve no local e, segundo Marta, identificou todos os presentes e tatuou uma rosa nas costas. Esta última parte inventei. É claro que os agentes não tatuaram nada porque teriam de ter preenchido o formulário 6 meses antes e ter uma história comovente para serem eleitos. Mas, portanto, a GNR tomou conta da ocorrência e está confirmado que não houve roubo algum. Não, ao que parece, houve mesmo um roubo. Francisco, fotógrafo que trabalhava com Sofia, diz que o seu trabalho e o dos colegas era frequentemente posto em causa e roubado. Ela dizia que fazia aquilo tudo sozinha, nenhum de nós teve créditos de nada. Francisco acusa a tatuadora. Ela ficou com projetos meus que nunca pagou. Este Francisco também parece-me ser um bocado queixinhas, não é? A Sofia fez bem em correr com ele. O fotógrafo diz ter sido despedido no dia do seu aniversário sem razão aparente. Sem razão aparente. Então ele queria receber. Isso não é razão mais do que suficiente para ser posto na rua. As pessoas realmente são muito exigentes e muito mal agradecidas, sobretudo. Então a Sofia dá-lhe o dia para poder comemorar os anos à vontade. Não, E ele ainda deu-lhe a se vida. queixa. Deu-lhe Deu-lhe a o dia e vida. depois o outro dia a seguir e o outro e o outro e o outro. Pobre Sofia, olha, digo-vos, merecia ter arranjado uma equipa melhor. Um exemplo, a minha equipa que trabalha comigo também levam bastantes tareias, salvo seja, não é? E eu tenho um elemento da minha equipa que está sempre no futuro. Como? Está constantemente no futuro. Já está em Que é nada 2027. mais, nada menos do que é uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade é tu estás no futuro, a depressão é tu estás no passado, e essa pessoa tem que história estar-lhe de sempre Portugal a chamá-la ao também. presente. Sempre a chamá-la ao presente. Porque enquanto a pessoa não estiver no presente, ela não vai ser produtiva no presente porque está a gastar a sua energia com o futuro. Evidente, faz todo Claro. o sentido. E não se percebe realmente estas pessoas que estão no local de trabalho a pensar no futuro, Deixa já tudo nomeadamente feito. num futuro muito próximo, Sim. tipo dia 30, que é quando chegam as contas da água e da luz. Os ex-funcionários dizem que lidavam com constantes atrasos no pagamento dos salários.
Nunca sabíamos bem se ao final do mês íamos receber, diz Francisco. Outro problema era a ausência do contrato de trabalho que 3 dos trabalhadores ouvidos pelo Observador alegam nunca lhes ter sido apresentado. Por isso é que não valia a pena estarem a pensar no futuro, não é? Pois Logo claro. se vê, no meio disto. Eu não sei para quem é que esta situação é pior, se para os ex-funcionários, que se dizem lesados por Sofia, se para a Sofia, que vê agora o seu negócio prejudicado, eventualmente, se para as pessoas que a elogiaram loucamente Como, e por em exemplo? público aqui há uns tempos, como Catarina Miranda, que a recebeu no seu podcast só mais 5 minutos. E nota-se muito bem como são trabalhos da Sofia. Eu tenho uma linha muito bonita, muito elegante, super, super sensível. Acho que isto tem mesmo a ver com a tua sensibilidade. Sim, Tudo sem aquilo que dúvida. tu passaste. Sim. Sim, a minha sensibilidade. Confirma, Sofia, eu sou muito sensível, sim. E tenho um traço único também, e diferenciador, sim, muito diferenciador. Nota-se a léguas que fui eu, sim. Uma pessoa vê as tatuagens da Sofia e percebe perfeitamente que foi ela a sacar aquilo da net, não foi outra pessoa a ir ao Google por ela, foram mesmo aquelas mãozinhas de fada a clicar em fazer download. Sofia ouve as pessoas como ninguém, e eu que já tinha outras tatuagens, sei bem, é um mundo às vezes muito conectado com o escuro, com o dark, Sim, e tu sim, não sim, és sim. nada disso. Não. Tu és Não. luz, tu és energia. Mas dá trabalho. E ouves. Eu lembro-me das primeiras tatuagens que eu fiz, a pessoa chegou lá, disse, tenho esta, abriu um Sim, livrinho, sim. um caderno, vamos lá fazer aqui uma colagem e tal, fazemos. Tu és luz, tu és energia, tu ouves. Isto é uma tatuador de alma. ouvir isto, não é? Ouvir isto. Nos outros tatuadores a que eu Sim. fui, eu chegava lá e eles simplesmente tatuavam-me. Era horrível. Eu sentia-me usada. Eles não queriam ouvir falar dos problemas com o meu ex-namorado, da relação difícil com a minha mãe, nada. É como quando vais ao quiosque comprar tabaco e eles se limitam a dar-te um maço e o troco, sem quererem saber das tuas emoções, da tua alma, nada, tudo impessoal. Antes de existir Sofia Diniz, eu costumo dizer isto a brincar, quando associava tatuagem, lá está, associava uma coisa muito negra. É curioso que quando eu começo a aparecer e trago este lado todo muito de luz, de inspiração, de beleza, do parte descritiva que eu faço da tatuagem, tenho pessoas que me dizem que não conseguem passar um dia sem ir ver-os porque é uma inspiração, os textos que publico e essas coisas todas. Às tantas também vos digo, pessoas que têm como leitura diária de eleição Pois. os textos publicados no Instagram de uma tatuadora, não sei até que ponto não merecem pagar uma exorbitância por uma tatuagem Como castigo. sacada do Google Images, não é? Pode funcionar assim como uma espécie de multa, não chamarei castigo, mas uma multa, uma coima, sim. um lembrete ao mesmo Ok. tempo, um lembrete que nos diz para a próxima, lê antes um livro e que esse livro não seja, por favor, Eu Amo a Minha Pele. Francisco conta que desenhou e produziu um e-book, Amo a Minha Pele, disponível por Não 14,90€ posso. e que atualmente se encontra esgotado e que nunca recebeu por esse trabalho. Conclusão, eu Escândalo. passo desses tais 6 cêntimos em que nem para uma pastilha eu conseguia comprar, para uma situação bastante confortável. Se é sorte? Não. Se é trabalho? Muito. Porque as pessoas o que vêm lá em casa parece que é fácil, não é? Mas para isto trás. sai tudo da minha cabeça, sai tudo da minha imaginação. Sai tudo da cabeça dela, fica tudo na carteira dela, é muito difícil. Isto é, como eu digo sempre, a sorte dá muito trabalho não remunerado de outras pessoas. Eu antes de ser tatuadora já tive um espaço estética, como tu mencionaste, eu já dei formação durante 12 anos na área de estética e eu era reconhecida por ser uma excelente profissional. Eu Ai, tinha pessoas que vinham claro. também de todo o mundo Sempre. para serem atendidas comigo ou para terem formação comigo. Se não for com a Sofia, eu não quero a formação, só quando a Sofia estiver na formação. Por isso, eu acho que isto já está intrínseco em mim, de ser uma boa profissional, lá está, É dela. servir o Ela, outro. ela formação de quê? veio ao mundo para Sim. ser de estética. As pessoas vinham de todo o mundo para fazer uma formação em unhas de gel, ou para fazer meia perna em cera, enfim. Tal como agora vem... Tal como agora vem de todos Uma os cantos virilha. do mundo. Uma virilha, pronto, só com a Sofia. A minha virilha só pode ser com a Sofia. E agora vem de todo o mundo para tatuar também. Eu acho que a Sofia devia receber uma distinção do Sim. turismo de Portugal Pois é, pela pois quantidade de visitantes que ela atrai. Mais do que o Jerónimo, É mais na que o verdade. festival, a live. Sim. Tudo isto só é possível porque ela é uma excelente profissional, como deixou claro, e não faltam relatos a atestar isso mesmo. Os atrasos eram frequentes e, garantem os antigos colaboradores ouvidos pelo Observador, seriam também propositados. Cheguei a perguntar-lhe, Sofia, mas a cliente está lá embaixo há 40 minutos, tu não vais descer? E ela respondia, tenho de criar este suspense porque sou alguém importante. Atenção que ao contrário do que querem fazer parecer, eu acho mal, era um atraso mais do que justificado, tinha a ver com compromissos inadiáveis que a Sofia tinha de manhã. Eu digo isto várias vezes no meu Instagram, que a minha primeira reunião do dia é comigo e com os meus guias espirituais.
Não. E é claro que isto cortesia às vezes- dos guias espirituais. Claro, isto às vezes demora, porque é preciso que convocar os guias, eles virem lá do além, etc. Vestir-se. Demora. Eu digo isto muitas vezes no meu estúdio, que eu considero uma atleta de alta competição. Eu não vou para noites beber álcool ou o que quer que seja, quando sei que no dia a seguir eu tenho que estar incrível para tatuar. É o meu trabalho. Então blindo-me bastante. Pessoas tóxicas, não vejo notícias. É melhor não Filtro ver, não? muito aquilo que vejo e que consumo. Porque pessoas que consomem muita comida processada, comem mal a más horas, está lá escrito na pele. Imagina, eu tenho uma pessoa à minha frente que tem imensa rosácea, eu sei que aquela pessoa come imenso glúten. Claro, esta mulher é uma espécie de Cristiano Ronaldo da tatuagem, a disciplina, o rigor, os cuidados que tem para atingir uma performance de excelência. O corpo dela é um templo por vezes imundo, mas um templo. Às vezes eu chegava e o estúdio estava todo desarrumado, todo sujo, com caixas de pizza e McDonald's. Não! E eu arrumava tudo. Os clientes chegavam e a Sofia demorava 1h30 para descer do quarto porque tinha adormecido ou estava na cama, conta-nos um antigo funcionário. Eu digo-vos, eu começo a admirar mesmo muito esta Sofia, eu identifico-me com ela, Então. nós no fundo somos iguais, não é? Ao ponto de eu estar com vontade até de ir lá ao estúdio dela tatuar qualquer coisa. Olha, preenche o formulário e põe-te na fila e boa sorte. Olha, Joana, tens uma história comovente para contar. Tenho, olha, acordo todos os dias às 5 da manhã, uma hora a que nem os guias espirituais estão disponíveis para reunir comigo. Ai, isso dá vontade de chorar, de facto. Eu acho que vais ser escolhida. Mas, já que a Sofia é, tal como eu, uma ávida consumidora de glúten, será que pode falar-nos mais um bocadinho sobre isso? É que é uma temática que eu adoro. Glúten, uma pessoa que é intolerante a glúten é pai. Que eu agora podia estar aqui Como é pai? percebes, para conseguir te explicar como é que eu chego lá às pessoas. Então vou-te dar um exemplo. Uma pessoa que tem a pele muito rosada, eu percebo logo que há ali qualquer coisa com o glúten. E calha, na conversa eu consigo pôr a pergunta de maneira que a pessoa não percebe que está a responder. E eu consigo perceber que há ali um problema com o pai. Só pela Ok. pele da pessoa. Mas como é que o glúten está ligado ao pai? Glúten é pai, é uma nova forma de fazer testes de ADN. Se é intolerante ao glúten, é pai Mas desta criança. Eu acho que se enganou na vogal. Eu acho que ela queria dizer glúten é pão. Se calhar. Mas vamos lá à pergunta para 1 milhão de euros. Sim. Como é que glúten está ligado a pai? Isso são coisas mais holísticas, não Ok. é? Pois. Pronto, o glúten é pai e a lactose é mãe. Ok. Por exemplo. O leite não cai muito bem. Não? Não. Ok, então vamos começar a nossa terapia aqui. Não. Estou a brincar. Hoje é estou a sobre ti. O glúten é pai e a lactose é mãe. A mim E realmente os sempre me filhos? caíram, já vamos lá. A mim realmente sempre me caíram muito mal os produtos lácteos e agora percebo, faz todo o sentido o dinheiro que eu já gastei em psicoterapia e nunca me disseram isto. Se não tinha feito melhor em consultar a Sofia Diniz e ainda saí de lá com um ramo de oliveira tatuado na perna. Sem Um desenho azeitona. exclusivo só para mim com 2 azeitonas duas. e uma garrafa de azeite galo atrás. Azeite, já agora, sabem o que é? O quê? É irmão. Glúten é pai, Ok. lactose é mãe, os óleos vegetais são manos. Se te caem mal as gorduras, já sabes, tens de resolver as coisas com os teus irmãos. Bravo. Obrigada ao Cláudio. Já agora, o Hernani de Carvalhaca pode ouvir-se todas as quintas-feiras às 8h45. Ou então em podcast. Sim, é Alerta verdade. estupidez. No Alerta Estupidez. Extremamente desagradável. Grande artista, a sério. Fascinada. É normal que venham todo mundo para ver isto, eu também Claro, viria. Claro. Desagradável. Com chá Lipton há um chá para isso.